Esse trabalho no formato de videoaula foi desenvolvido por Amanda Batista e Letícia Marcolan. A proposta dessa aula de História é analisar as graves violações sofridas pelos indígenas brasileiros nas diferentes temporalidades históricas estabelecidas pelo historiador Fernando Brodel, evento, conjuntura e longa duração. Em especial, abordaremos essa temática a partir da fonte conhecida como Relatório Figueiredo. O tempo é o principal objeto de estudo do historiador. Um dos historiadores mais importantes que escreveram sobre o tema foi o francês Fernando Brodel. Em linhas gerais, Brodel estabeleceu que existem 3 durações temporais, a curta, a média e a longa, que relacionam-se dialeticamente. A curta duração refere-se ao tempo breve, ao indivíduo, ao evento. Em relação à temática, podemos citar como exemplo o tratamento do governo em relação à pandemia e os indígenas, pois, de acordo com o site do Socioambiental, o Estado brasileiro não só foi omisso, como ajudou o vírus a se espalhar entre os indígenas. Já a média duração diz respeito a uma conjuntura expressa em uma ou algumas décadas. Poderíamos dizer que estamos, desde 2013, em uma conjuntura de desestabilização da democracia brasileira. Desde então, os ataques às populações indígenas vêm aumentando, de acordo com o relatório Violências contra os Povos Indígenas de 2016. Está em curso a implementação de um ataque ruralista estruturado contra os povos indígenas de todo o país desde o governo Temer. Já a longa duração é compreensível quando visualizada em séculos. O principal exemplo é a colonização, responsável pelo genocídio de parte da população indígena brasileira. O relatório Figueiredo é um dos exemplos das diversas violações sofridas pelos indígenas brasileiros ao longo da nossa história. Ele denuncia os crimes cometidos contra a população indígena durante o período da ditadura empresarial militar, no Brasil. Foi produzido pelo próprio Estado brasileiro a partir da década de 1960, após a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o intuito de averiguar casos de corrupção no Serviço Nacional do Índio, o órgão indigenista oficial brasileiro que antecedeu a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. O procurador-geral Jardes Figueiredo Correia percorreu com sua equipe mais de 16 mil quilômetros, visando 130 postos indígenas em todo o país. O resultado das investigações transformou-se em cerca de 7 mil páginas, onde é possível encontrar relatos de assassinato de indígenas, prostituição de índias, trabalho escravo, apropriação e desvio de recursos do patrimônio indígena, matanças de tribos inteiras, torturas e todo tipo de crueldade que foram cometidas contra os indígenas no país, principalmente pelos grandes empresários de terra e por agentes do Estado. Essa documentação ficou desaparecida por mais de 40 anos, sendo a alegação oficial, de acordo com Starling, de que o relatório havia sido perdido em um incêndio. Entretanto, obviamente, a informação não procede. Essa importantíssima fonte foi encontrada praticamente intacta por pesquisadores independentes no ano de 2013, através das pesquisas compreendidas pela Comissão da Verdade. A história dos povos indígenas no Brasil é marcada por diversos tipos de violências, mas também por luta e resistência. O relatório Figueiredo foi descoberto justamente a partir de uma demanda dos próprios indígenas que exigiram, em 2012, a criação de um eixo especial na Comissão da Verdade para investigar graves violações de direitos humanos no campo ou contra indígenas. Nesse sentido, a revelação dessas memórias podem servir de instrumento para a reparação de injustiças históricas. Para finalizar, gostaríamos de indicar o livro publicado em 2020, na forma de história em quadrinhos. Trata do contato entre brancos e indígenas ao longo da nossa história. Esse contato, quase sempre violento, é também marcado por soluções de sobrevivências encontradas pelos povos originários. A partir da leitura do livro, os alunos podem socializar em uma roda de conversa suas percepções sobre toda essa história. Esse foi o nosso trabalho e, por fim, as referências usadas nele. Essa aula foi elaborada por Amanda Batista e Letícia Marcolan, sob a orientação da professora Jacira Antônias. Essa é a coordenação geral do projeto PUC Ensina e suas redes sociais.